que eu estou vendo agora aqui, e eu quero passar agora, que é para não esquecer. Não é? Esse recado é importante. Os irmãos concordam que o recado da cantina é importante? Ela só não é mais importante do que a palavra, mas ela é importante. E também no dia 30 nós teremos aí um almoço de confraternização. Próximo dia 30, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma base aqui de arroz, salada, refrigerante, e cada um pode trazer o que desejar. A gente vai fazer uma composição de panelas aqui, um juntamento de panelas, alguns conhecem assim, e é o tempo de nós estarmos fazendo um piquenique aqui juntos, não num outro lugar, não é, Iberê? Então esse tempo vai ser um tempo muito precioso aí, para nós, um momento de comunhão, tá bom? Então, não percam esse momento, essa oportunidade. Eu quero pedir que você, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse. É onde nós temos trabalhado aí nos últimos domingos. Eu espero que essa caminhada tenha sido importante. Talvez não para que você satisfaça todas as suas curiosidades em relação ao livro de Apocalipse, né? Porque realmente quando a gente olha o livro de Apocalipse, surgem milhares de perguntas, e o intuito do homem é sempre buscar respostas às suas perguntas, não é? Mas nós não temos todas as respostas, mas uma base revelatória fica muito clara para nós, e é isso que nós temos fortalecido nesse tempo. Nós já começamos aí o livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até agora, não é? Com os 3 primeiros capítulos mostrando aí como esta exortação e essa consolação às igrejas foram acontecendo, quando Jesus escreve essas cartas, quer dizer, João escreve essas cartas, tendo como remetente o próprio Cristo. Então é Jesus quem é o remetente dessas cartas, com o objetivo de consolar, com o objetivo de exortar, com o objetivo de dar instruções às igrejas. E nós pudemos receber tantas dessas exortações, dessas instruções, porque aquilo que foi escrito para as 7 igrejas ali do tempo de João, servem sem dúvida nenhuma para as igrejas de todos os tempos. O homem é o mesmo, as suas dificuldades são as mesmas, a sua infidelidade é a mesma, a sua vontade de acertar também é a mesma, e a facilidade de errar também as mesmas. Então, as exortações serviram para nós também, as consolações àquelas igrejas serviram para nós também. Só que no capítulo 4, Jesus faz um convite para João entrar no céu, para ver tudo o que estava acontecendo ali. Então, no capítulo 4, João vê a sala de comando do universo. Ali na sala de comando do universo, ele vê, não a Deus, mas ele vê a glória refulgente do Todo-Poderoso, através daquelas visões, e assim mesmo, não toda, porque a glória de Deus, ela não pode ser percebida, não pode ser vista com olhos humanos, não pode ser vista, não pode ser percebida pelas impressões humanas. Então as impressões que João teve, foram impressões limitadas sim, foram especiais, mas foram limitadas, porque o nosso Deus é ilimitado. Então nós vimos isso no capítulo 4. No capítulo 5, nós vimos aí, que ali no trono, ele viu o Cordeiro, ele viu um livro, esse livro selado, e que só poderia ter sido aberto pelo Cordeiro, ninguém mais poderia abrir aquele livro. Então, o que se vê ali é um cordeiro com 7 chifres, mostrando o poder.
é o cordeiro com 7 olhos, mostrando a onipresença, ou seja, é o cordeiro se mostrando como o próprio Deus. O que se vê ali é o leão de Judá, o que se vê ali é o cordeiro como sacrificado, apontando para o Messias sofredor. E, ao mesmo tempo, o que João vê é que tudo que existe ali naquela sala do trono tem objetivo, expressa de adoração ao Cordeiro. Então, essa visão de João ali no capítulo 5, ele é bastante especial. Então, veja só, no capítulo 4, João vê a glória de Deus. No capítulo 5, João vê especificamente a figura do Cordeiro, e como sendo o único capaz de abrir os 7 selos, de abrir esse livro que estava lacrado por dentro, por fora, com 7 selos. Ou seja, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o único capaz de abrir o livro da existência humana, de ver coerência para a existência humana. Isso no capítulo 5. No capítulo 6, domingo passado, nós vimos esses primeiros selos serem abertos. Então nós vimos ali logo no primeiro selo, que ele viu um cavalo branco, e que o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencedor e para vencer. Existem muitas interpretações, mas a mais forte é que esse primeiro selo tem a ver com o quê? Com Jesus saindo para vencer, é Jesus montado nesse cavalo branco, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer, saiu vencendo e para vencer. Nós vimos aqui a abertura do segundo selo, mostrando a realidade da experiência humana em relação à violência, quando no segundo selo saiu um outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz na terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Isso mostra o quê? Mostra que faz parte da experiência humana a violência, e a gente, exatamente isso que nós vemos. Depois nós vemos ali, visto ali o terceiro selo sendo quebrado, como sendo um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ele ouviu que parecia uma voz do meio dos 4 seres viventes, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite, mostrando que a fome é uma das características da experiência humana. Então, a violência, a fome, são elementos que estão por trás desta visão que João teve. Gente, essa é uma das interpretações mais fortes acerca do significado desses selos. Existem muitas outras interpretações, existem muitas outras que eu chamo aqui de elucubrações, tentativas de respostas ao que significa esses selos, mas essa que eu estou passando para os irmãos, são as mais fortes, tá bom? O quarto selo, quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, venha, e vi então, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar e espada pela fome, com mortandade por meio dos animais selvagens da terra. Então nós vemos a experiência da morte como é uma das experiências reinantes na experiência humana. Veja, morte, violência, fome, são elementos que vivemos, não é? Vivemos essa experiência na nossa vida. Mas o que marca nesses 4 primeiros selos é que, mesmo diante dessas experiências, um cavalo branco, com o seu cavaleiro, saindo vencedor
e para vencer. Jesus é o vencedor sobre todas essas misérias humanas. Então, são alguns detalhes que nós vemos aí, nessa primeira abordagem do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele vai num crescendo, ele vai mostrando de maneira gradativa o final dos tempos. Aqui, por exemplo, nós vemos uma realidade que acontece no eixo dos séculos. Depois a gente vai percebendo mais à frente, com as trombetas, depois com as taças, como essa experiência do final dos tempos vão tomando corpo, vão sendo detalhadas. O que aqui no capítulo 6 é visto de maneira bem superficial, é um resumo, é uma visão resumida do final dos tempos. Eu falei do final dos tempos porque nós ainda não concluímos, nós temos aí o 5º selo pela frente, nós temos o 6º selo pela frente, e nós temos o 7º selo pela frente. Quando nós olhamos, estou dando uma recapitulada bem rápida do que nós vimos domingo passado, tá bom? Quando nós olhamos o 5º selo, nós percebemos que a realidade não é mais a realidade da terra, da experiência humana, mas é uma visualização do céu. Quando no 5º selo o cordeiro, quando o quebrou, viu debaixo de altar, o João, quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca e lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O que nós vemos aí é uma visão do céu agora. Não é a visão mais de morte, não é a visão mais de violência, não é a visão de fome, também não é a visão do Jesus que saiu vencendo e para vencer, mas é uma visão do céu, que faz parte dos últimos tempos. Agora, no 6º selo, a gente vai perceber que é a visão do Apocalipse na sua expressão mais popular. É o fim do mundo, é o fim de todas as coisas. Quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram ouvidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e os rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Lá no Antigo Testamento, nós temos uma visão paralela com esta, em Joel, por exemplo. Se você abrir a sua Bíblia ali em Joel, que eu sugiro que você faça agora, depois nós vamos abrir um texto em Isaías, depois um texto em Mateus, para perceber alguns paralelos desse momento. Por quê? Porque é Joel falando do final dos tempos, é Isaías falando do final dos tempos, é Mateus falando do final dos tempos, nessa dimensão de final mesmo, é o grande finale, é o momento em que as estrelas do céu caem sobre a terra. Você percebe? É o final mesmo, e é o que vem sendo relatado ali no 6º selo. Olha só como a visão é bem ampla, desde o 1º selo até o 6º selo, abarcando toda a experiência humana, caminhando para um final, e no final, então o 6º selo é praticamente a visão desse final. Olha só o que Joel fala no capítulo 2, versículo 31.
O céu se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. O dia do Senhor está perto, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Joel, lá no Antigo Testamento, esse é o profeta que fala, ouvindo a boca de Deus. Ele é a boca de Deus. Só Deus mesmo para ter essa visão, para mostrar através de Joel essa visão. Joel não poderia perceber isso, e nós também não podemos perceber exatamente como será essa visão do sexto selo. Não dá para a gente perceber o que será a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caindo sobre a terra, o sol se tornando negro como pano de saco de crina, o universo se enrolando como um pergaminho. São expressões que mostram o final, a destruição de toda a criação existente, para dar luz a uma nova criação, efetivamente a uma nova criação. Essa nova criação que já está constituída espiritualmente falando, na minha vida, na sua vida, como crentes em Cristo Jesus. Aí depois a gente vê, por exemplo, uma visão de Isaías, no capítulo 13, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 13 de Isaías, versículo 9 a 11, Isaías capítulo 13, 9 a 11, ele diz assim: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, a lua não fará brilhar a sua luz. Olha só, a visão de Isaías, não mais é Joel, é Isaías. É a visão de Isaías para esse momento do sexto selo. E nós vemos isso também em Mateus 24. Mateus 24 é um texto escatológico profético. Ali no versículo 29 de Mateus, não é? Mateus 24, 29 a 31, que diz: imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a luz não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, dá para a gente perceber que são apontamentos dos profetas e do próprio evangelista Mateus, acerca desse sexto selo, acerca desse momento, que é o momento final. Olha só, no capítulo 5, na abertura dos selos, a gente tem uma visão bem ampla e bem resumida do final das coisas, mas desde o começo até o final. E a gente vai percebendo isso quando tocam-se as 7 trombetas, também do começo ao final, mas de maneira mais clara. E depois das 7 taças, também do começo ao final, de maneira mais clara e mais profunda ainda, que a gente vai perceber só depois que a gente trabalhar todos esses textos do livro de Apocalipse. Percebe? Ou seja, não é uma sequência de fatos do capítulo 4 até o capítulo 22, mas são ênfases que vão acontecendo do começo até o final, com graus de profundidade e de clareza de revelação. É isso que nós vemos no livro de Apocalipse. A abertura do 7º selo só vai acontecer no capítulo 8. Por quê? Porque no capítulo 7 tem o que se chama aqui de transição, que acontece tanto nos selos, quanto nas trombetas, quanto nas taças. Nos selos é aberto do 1º ao 6º, e logo depois não abre o 7º selo, mas tem um período de transição, que a gente vai ver no capítulo 7, e que é mostrado no capítulo 8, no momento da
abertura ali das trombetas, na abertura da primeira trombeta. Então vai ser junto, o 7º selo será a manifestação das 7 trombetas. Então é assim que tem funcionado, que funciona o livro de Apocalipse. Então esse tempo de transição, é o tempo de transição que, por exemplo, aqui no capítulo 7, é mostrado o quê? A visão da glória da igreja. É o que se vê nessa transição, ou seja, entre a abertura, o fechamento do 6º selo, ou seja, a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo. Entre um e outro, a gente vê o quê? A glória da igreja. Olha aí na sua Bíblia, se ela tem os títulos aí que os editores costumam colocar. Na minha, a Nova Almeida atualizada, nós vemos ali que ele está falando do quê? Dos 144 mil selados de Israel, nos primeiros 8 versículos. Depois ele vem mostrando a visão dos glorificados, a partir do capítulo 9. E essa é uma visão da igreja. Essa é uma visão da igreja nessa transição aí. O que João vê nessa transição é a glória na igreja. Esse é um detalhe que a gente precisa estar aí percebendo, tá bom? Vamos ler esse capítulo 7, para a gente fazer algumas considerações aí a partir dele, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que se tem a visão da terra, o que se tem a visão do céu. Porque nesse primeiro momento, 144 mil selados de Israel, pode-se ter uma visão da terra. Depois, a partir do versículo 9, uma visão do céu, da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa visão que João tem da igreja, a partir do versículo 9, Iberê, você está aqui. Eu estou aqui, ó. Mas a gente vai ver o texto, tá bom? Porque João vê ali em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira na mão, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então nós vemos aí uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu estou aqui, gente, nós estamos aqui. Percebe? Olha só, que visão aqui nessa transição importante. Mas vamos ler esse texto aqui, até o versículo 17. Depois, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12 mil. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono
e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses? Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoraram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma percepção no capítulo 7, o que é mencionado no capítulo 22. Ou seja, é o final mesmo em que nós estaremos face a face com o Todo-Poderoso. Então é isso, nós vemos aí que antes da abertura do 7º selo, o que João vê é a glória da igreja. João viu os 4 anjos, cada um cantando, cada um num canto da terra, pronto para começar a destruição. Nós vemos isso no versículo 1 e no versículo 2, mostrando que isso que vai acontecer, acontecerá em todos os lugares da terra, porque esses anjos, eles estão nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Então isso dá a perspectiva de que não é acontecimento local, é acontecimento global, é acontecimento na terra, como um todo. É uma visão dessa logística dos quatro cantos da terra, ou seja, será mundial. É uma percepção que a gente tem ao lermos esse texto. Depois nós vemos aí o 5º anjo dando uma ordem, o 5º anjo dando ordem aos 4 viventes, não começarem a destruir, antes que sejam selados na testa os servos do nosso Deus, está no versículo 3, e esse texto é maravilhoso, né? Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Nós vemos isso de maneira muito clara, no texto de João capítulo 10, versículo 28 e 29, quem são esses marcados na testa com o selo? Quem são esses que são marcados na testa com o selo? Abra aí em João no capítulo 10, João capítulo 10, versículo 28 e 29, João capítulo 10, viram aí? Quem são? Quem são eles? Versículo 26, para dar sentido, ele diz: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a minha vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, quem são esses selados, que não estes que são justificados pelo sangue do Cordeiro? Esses que foram dados por Cristo a Deus, esses que foram dados por Deus a Cristo. Nós fomos colocados nas mãos de Deus, ou nós somos colocados por Deus nas mãos de Jesus. Nós somos estes aí. Quando nós olhamos em Efésios no capítulo 1, abra ali em Efésios no capítulo 1 para você perceber alguma coisa ali. Capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1,
ele fala deste selo. Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo... Onde ele está? Quando ele diz ali, versículo 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, também nele, tendo nele também crido, receberam o quê? Eles receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, ou seja, esse selo é o penhor é garantia. Então esse selo nós já recebemos na pessoa de Jesus. Então, quando nós olhamos esse texto de Apocalipse, aqui no capítulo 7, nós podemos estar sendo enquadrados entre estes que foram marcados com o selo na testa dos servos do nosso Deus. Então, o número dos que foram marcados com selo, eram cerca de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Gente, esses 144 mil não é literal. O livro de Apocalipse não dá para fazermos uma interpretação literal. Nós precisamos aí trabalhar com uma interpretação alegórica. Não é possível nós trabalharmos a literalidade no número de salvos e selados, porque 144 mil, quantos cabem no Maracanã? 80 mil. Em todos os tempos, não faz sentido, nem no Antigo Testamento, se formos considerar somente o Israel do Antigo Testamento. Percebe? E essa multidão aqui, que depois dessas coisas, no versículo 9 diz, depois dessas coisas vi que eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, ninguém podia contar. Então, esse 144 mil é alegórico, ou seja, é o número da perfeição, 12 vezes 12, é número de perfeição, é número de totalidade, na numerologia hebraica. Então, o número dos que foram selados é uma visão da terra aqui. Esse número é simbólico, metafórico. Esse número dos 144 mil, ele pode ser explicado aí num texto como sendo a composição de 12 mil de cada tribo, como ele mostra. Esse número não pode ser literal, e sim esse 12 vezes 12 sugerindo uma perfeição. Isso significa toda a igreja, ou seja, toda a igreja mostrada aqui, quando nós olhamos o capítulo 14, do versículo 1 e 3, vá lá para o capítulo 14, que ele continua falando dos 144 mil, só que num outro momento de transição das trombetas para as taças, quando ele olha o quê? Eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estava 144 mil que tinham escrito na testa. Ou seja, esses 144 mil são aqueles que estão escritos na testa, e que dentre estes se encontra eu e você, que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouviu uma voz do céu com o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocavam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Então,
essa visão glorificada da igreja nos céus, tanto aqui no capítulo 14 quanto no capítulo 7. Só que no capítulo 7 é de uma forma bem, sem muitos detalhes, e que vai sendo detalhado depois, como ele foi aqui, não é? Ele dá os elementos novos, não dá? No capítulo 14, em relação ao que se viu aqui, ele coloca alguns elementos novos, dizendo ali que eles entoavam, ali, ouviu uma voz do céu como som de muitas águas, capítulo 14 que eu estou lendo, tá? No versículo 3, entoavam um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ou seja, capítulo 7, 144.000, capítulo 14, 144.000, a visão da igreja nos céus, é a visão que João vê da igreja nos céus, ali, é toda a igreja, tanto do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. É a igreja como sendo Israel de Deus. Quando nós olhamos em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas, do capítulo 6, para a gente perceber o seguinte, são 3 textos, tá, que a gente vai ver aqui. Capítulo 6 de Gálatas e capítulo 3 de Gálatas, depois Romanos 9. Esses textos vão ser importantes a gente entender que a igreja é o Israel de Deus. O Israel de Deus é aquela composição dos 12 vezes 12, dos 12.000 vezes 12, sabe? É essa visão do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, levando em conta que no Novo Testamento é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Quando nós vemos ali em Gálatas, do capítulo 6, versículo 16, ele diz ali que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esses princípios, e sobre o Israel de Deus. Paulo estava falando dos crentes, e chamando os crentes de Israel de Deus. Tudo isso, queridos, para a gente fazer essa analogia com os 144.000 das tribos, que isso é veterotestamentário. Só que Paulo faz o link das tribos do Israel do antigo com o Israel do novo, como sendo a igreja. E ali no versículo 29 do capítulo 3, quando ele diz ali, agora que pertencem a Cristo, são verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Quem são esses filhos de Abraão? Esses que são herdeiros da promessa. Eu não sou judeu, mas eu sou herdeiro de Abraão pela promessa. Eu sou o Israel de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus hoje. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiramente filhos de Abraão. Herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Eu não sou herdeiro dele, segundo a genealogia humana. Não, eu sou segundo Cristo Jesus. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Olha só como as coisas se fecham. Percebe aí? Ou seja, a revelação de Deus no Antigo e no Novo, elas se completam, é aquilo que estávamos falando pela manhã, Anderson, não é ali na classe, é a revelação de Deus tendo harmonia, experimentando uma harmonia em toda a Escritura, elas não se conflitam, e a gente começa a perceber isso, a gente percebe muito aqui. Então a igreja, sendo o Israel de Deus, a grande multidão e a visão dos glorificados, que é vista agora do céu a partir do versículo 9. Essa multidão, como é da perspectiva do céu, são todos os remidos de todos os tempos. Como no capítulo 14 de Apocalipse, a gente percebe lá. Tanto aqui no capítulo 7, quanto no capítulo 14. Olha só, como fica bem claro esse capítulo 7 de Apocalipse, percebe?
em si mesmo, dentro do capítulo, e também quando nós percebemos a sequência aí do capítulo 6 para o capítulo 7, esse elemento de transição, mostrando o que? A visão do céu, da igreja, essa quantidade incontável aí. Quando Deus prometeu para Abraão uma grande descendência, ele diz que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Essa descendência que Deus prometeu para Abraão tinha em vista a igreja, o Israel de Deus no Novo Testamento também. As famílias da terra que seriam abençoadas têm a ver comigo, têm a ver com você. Essa é a igreja universal, não a igreja institucional aqui, igreja universal, tá? A igreja universal significa essa igreja universal abençoada por Abraão. Essa igreja que é composta pelos selados, os selados com o selo de Deus na pessoa de Jesus, em todas as épocas, em todos os tempos, na Ucrânia, na Rússia, no Camboja, no Azerbaijão, em qualquer lugar desses cantos remotos do mundo, existem os selados que fazem parte o quê? Dessa igreja universal. E nós vemos aí o grande privilégio dessa grande multidão. A partir ali do versículo 15, qual é o privilégio dessa grande multidão? Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Gente, isso deve ser fantástico. Só não é fantástico para aquele que leva na brincadeira e falava, eu não quero ficar aí com uma harpinha na mão, andando pelo universo como um anjo. Sabe, tem alguns que ironizam isso, mas na presença de Deus, naquela presença que João não suportava ver, que Isaías não suportava ver. Isaías não suportou ver esse momento do trono. E João achava tudo aquilo estupendo, maravilhoso, e que ele não conseguiu repassar para nós. Eu não fiquei aqui olhando esse texto com uma visão do trono. João não foi capaz de passar isso, mas deixa a gente cada vez mais com um sentido de desejo de estar vivendo isso. Imagina, eu e você aqui nessa multidão aqui, cantando louvores e adorando a Deus, adorando de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles quem? Sobre esses remidos, sobre esses com vestes brancas, sobre esses santificados, sobre esses selados. Jamais terão fome. Gente, não é fome de comida não, ninguém vai sentir falta de picanha, nada a ver uma coisa com outra, mas sabe, é aquilo que mais nós queremos, é encher o nosso coração com a realização plena, total e absoluta, que a gente só vai preencher na presença do Deus Todo-Poderoso, que ser humano nenhum consegue atentar, que ser humano nenhum consegue me dar e nos dar. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio do trono, o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ou seja, o próprio Cristo nos apacentando. É difícil a gente ficar racionalizando isso, né? Como será esse momento? Sei lá, mas deve ser algo estupendo. A nossa mente não consegue dimensionar essa beleza, essa realização, não consegue. É o céu, esse é o céu. Esse é o céu, é a alegria plena, é a realização plena, é a satisfação
plena, absoluta, corpo, alma e espírito, porque a gente fala na ressurreição de Jesus, que Paulo vem tratando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 12, de maneira específica. E o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A gente vê isso também lá no final, no capítulo 21. Ali a partir do versículo 1, quando ele diz, ali capítulo 21, Apocalipse, já no final, tá? No final, as coisas já aconteceram, o tempo já chegou, o juízo já aconteceu. E vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Quem é essa Nova Jerusalém, senão a igreja de Jesus? Que descendo do céu, preparada como uma noiva. Quem é a noiva, senão a igreja de Jesus? Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele será o Deus deles, e lhes enxugará nos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, toda a existência do ser humano, coisa nova. Nova como antes do pecado. Nova, perfeita. Nova como Adão e Eva viveram diante de Deus num jardim, no mesmo ambiente que Deus. Não como ficou agora o homem lançado para fora do jardim. Não, a realidade da presença de Deus, ou seja, vivendo a nossa existência na presença de Deus, no ambiente de Deus, na dimensão de Deus. Que coisa! Isso é maravilhoso, né? Isso é o desfrute que a gente começa a perceber aqui, da posse dos galardões. Quando a gente fala, quando na Bíblia fala em galardões, né, a gente fica muito preocupado em entender os galardões com a nossa cabeça. Eu vou ter uma casa melhor do que a do Getúlio, lá no céu. Não dá para dimensionar as coisas assim. O que dá para dimensionar, o que tenta se dimensionar, é essa beleza aí da presença de Deus, é esse desfrute das bênçãos de Deus, não é? Conforme prometidas, lido ali no capítulo 22 de Apocalipse, e aqui a partir do versículo 15 ao versículo 17, e ali em adoração, não é adoração como nós adoramos aqui, não, é uma adoração diferente, claro. Adoração aqui é musical, adoração aqui é com as nossas limitações de espaço e tempo, e de compreensão, mas lá a adoração sem estar limitado a espaço, tempo, pecado, não estaremos mais sujeitos a pecado, ou seja, a nossa adoração será absoluta. Pastor, como é essa adoração? Sei lá, eu não consigo dimensionar isso. Mas eu só sei uma coisa, muito, mas muito melhor do que nós entendemos como adoração aqui. Muito melhor. Adoração, comunhão, ausência de sofrimento, plenitude de vida. É isso que nós podemos ver aqui, nessa visão que João tem da igreja nos céus. Eu quero concluir dizendo assim, o capítulo 6 termina mostrando o tormento dos ímpios. Veja lá, no capítulo 6, como
termina assim: os ímpios dizendo, caia sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, o capítulo 6 termina com o ímpio, com o tormento dos ímpios, enfrentando o juízo, e o capítulo 7 termina mostrando a glória dos remidos. Olha que coisa, que construção a gente pode fazer desse término, tanto do capítulo 6, quanto do capítulo 7. Enquanto o capítulo 6 termina com o tormento dos ímpios, no capítulo 7 termina com a glória dos remidos, a glória da igreja. Neste mundo, os crentes estão sujeitos ao sofrimento, perseguição e morte. Olha só, nesse sentido, aqueles que estavam ouvindo João, estavam bebendo dessa mensagem, porque eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam morrendo, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo assassinados, das formas mais malucas, estúpidas possíveis. E essa palavra de João cai no coração daqueles que estavam vivendo essa situação de tormento como um bálsamo, percebe? Ou seja, eles conseguem ver ali na frente algo melhor, e é isso que Deus está mostrando através de João. Gente, olha só o que tem ali na frente, ó. Aqueles que estavam, quem sabe, sendo perseguidos, ou pelo Império Romano, ou perseguido pelos próprios judeus mesmo, estavam se vendo nesta turma do capítulo 7, versículo 9, essa grande multidão que não podia se contar, vestido de vestes brancas, e que cantavam louvores ao nosso Deus. Ou seja, Deus estava tentando tirar a visão, ou trocar o óculos, como eu costumo dizer, trocar o óculos do aqui e agora, para o óculos do daqui a pouco, para que com isso eles pudessem estar recebendo alento, recebendo consolo, que pode ser que seja nosso caso agora, mesmo que não tanto com toda a estupidez como acontecia no passado, mas nós vivemos expectativas, frustrações, nós estamos sempre em débito, não é? Em relação à realidade, sempre sofrendo as conturbações da vida do aqui e agora, e Deus está dizendo para nós assim: olha só, o que eu estou mostrando para você ali na frente, olha Marcelo, o que Deus está mostrando para a gente ali na frente. O tempo passa rápido, o tempo passa rápido. Estava falando isso para o meu netinho, meu neto tem 13 anos, e eu falei para ele: rapaz, você viu como passou rápido? Eu fiz uma referência há 5 anos atrás em relação a alguma coisa, do pai dele, do Fernando, né? E falei: olha, você viu só, 5 anos, passou rápido, não passou? Daqui a 5 anos você vai estar com 18 anos. O tempo passa muito rápido. Outro dia eu estava com 18. Hoje eu estou com 50. Vários, né, quase. O tempo passa muito rápido, então isso mostra o que para a gente? Mais um pouco, gente, mais um pouquinho a gente vai estar experimentando toda essa beleza que Deus está mostrando aqui. Por isso que o livro de Apocalipse está escrito aqui. Ele não está escrito para responder perguntas humanas, não, para dar consolo, para mostrar para a gente o que vai acontecer daqui a pouco, como vão ser as coisas depois. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que algumas coisas aconteçam, vai doer, vai, dói, mas daqui a pouquinho não vai doer mais, eu não vou nem lembrar de tudo aquilo que passou. Antes que haja grandes catástrofes e quaisquer males venham, Deus já nos marcou com o seu selo. Gente, isso é fantástico. Antes que venha qualquer coisa, mesmo problemas nossos,
antes que venham problemas da nossa vida, sejam eles quais forem aí na frente. Pedimos a Deus que não seja nada que nos judie tanto. Nós somos meio patife mesmo, né? Eu também sou, também peço isso. Fica tranquilo se você pedir isso, tá bom? Estamos juntos nessa, né? Mas o principal que já somos selados. Não tem essa de ser, olha, não usa chip não, porque essa é a marca da besta. Que? Não tem marca de besta, eu já fui selado, eu já fui marcado. Deus já colocou o chip. Não na minha testa, no meu coração. Porque tem gente que tem medo disso, né? Não, eu não vou colocar chip não, porque o chip da besta. Nada, eu já fui selado, o texto já está falando aqui. Ele já nos marcou com o seu selo. Por maiores que sejam as lutas, aflições da vida, vale a pena sermos fiéis. O que nos cabe agora é, sabendo tudo isso, buscar ser mais fiéis. Não é? Ser mais coerente com Deus, buscar mais a Deus, buscar se realizar mais num relacionamento com Ele, que é assim que a gente vai conseguir viver o dia a dia, muitas vezes de sofrimento, não é? Pouco mais, pouco menos, às vezes é menos, às vezes está bem, às vezes não está, mas tem uma realidade muito mais marcante, que é isso que Deus está nos mostrando através do livro de Apocalipse. Capítulo 7, nós vimos uma perspectiva, a perspectiva dos salvos, especialmente a partir do versículo 9. Alegremos-nos nisso. Nós temos razões para nos alegrar, gente. Nós vemos coisas que o homem natural não vê. Nós vemos coisas que o homem natural não vê. O fato de sermos selados nos torna seres espirituais, que discernem bem todas as coisas. Nós vemos coisas assim, que maravilha ver isso. A minha vida é muito diferente daquele que não vê nada depois da morte. A morte para alguns é o fim, para nós é o começo. Vamos orar e pedir que nós não nos esqueçamos nunca disso e que nós possamos estar sempre conversando sobre essas coisas, para não esquecer mesmo, para sempre estar na nossa consciência. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos cantar, mas antes eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, obrigado por podermos degustar a Tua revelação. Ela nos mostra um futuro promissor, mas de verdade, não é um futuro promissor na base da esperança, como o mundo promete para nós. Não, é um futuro prometido pelo Senhor, é um promissor de verdade, de fato, porque o Senhor é quem nos promete, e o Senhor nos faz ver, quase que ver a nós mesmos, nessa visão dessa multidão. Eu me vejo ali, Senhor, eu me vejo ali, eu me vejo no futuro ali, nós nos vemos no futuro ali. Obrigado, Senhor, por isso. O homem natural não consegue ver isso. Eu não conseguia ver isso antes de 1978. Obrigado, Pai, muito obrigado. Perdoa-me, ó Deus, quando a minha infidelidade é marcante, e não a minha falta de fidelidade é marcante. Perdoa-me. Ajuda-me a ser mais fiel a Ti, a estar entregando mais ao Senhor. Ajuda-me, ó Deus, nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.